E olha aí, turma, o que nós temos na capa da 127? Já setembro ali, daquele ano de 97, caramba, trazendo aí, ó. San Diego urgente, nosso repórter vai até a maior convenção de quadrinhos do mundo. O Reino do Amanhã, a nova fase de Yu Yu Hakusho, vão começar os combates no inferno. Cinema espetacular, filmes de entrevistas com John Travolta e John Woo, Vulcano à Fúria, mais uma vez aqui, só que dessa vez trazendo a imagem correta, né, cara? Super Campeões, Rama Meio, os filmes da Marvel. Vamos lá ver e Goku depois da vinheta. Abrindo o edital aqui do Odair, tudo na vida é passageiro, ô gente. Menos o motorista e o cobrador. Cara, essa é velha, essa é sacanagem, viu? É seguinte, esse é meu último editorial da Herói, que estou saindo da revista e não pense que isso é fácil. Afinal, ajudei a criar a revista quando eu ainda era o maior inexperiente. Né? Aprendi muito fazendo Herói, errei várias vezes em um monte de coisas, mas acho que no final o saldo é positivo. A Acme era uma editora pequenininha, ainda é. E mesmo assim conseguimos mudar a cara do mercado infanto-juvenil brasileiro. Começamos com a revista 2 vezes por semana na banca, era maior, pega para capar, correria de todos os lados, madrugadas trabalhando em alguns finais de semana perdidos. Mas com isso abrimos espaço para um monte de gente aparecer para novos lançamentos e começamos a fazer uma cobertura diferenciada de todo o resto da imprensa. Cara, aqui é bem aquela coisa do Daí falando quando ele foi, né, pra Comic Con, cara. Então jogando aquela ideia assim, tipo, cara, tchau pra vocês, viu? Tô indo embora, valeu, até, tá? Mas aqui também temos, ó, mais coisinha do Reino do Amanhã. Ok. Aqui a Jodie Foster. Mas aqui San Diego Comic Con. Nós temos aqui uma contracapa, tá? Do Beavis and Butthead. Gente, na zoeira da pleura, né? Não tem nem como falar. E o que tá falando? Vamos ler aqui, ó. É com profundo pesar que a Herói vem a público revelar um fato que nos entristece a todos. Mike Judge disse que a série acabou. Que a MTV não quer mais episódios também porque Judge está a fim de se dedicar um pouco mais a outros projetos, que para nossa sorte incluem Beavis and Butthead. O criador da dupla revelou que pretende criar novos especiais dos garotos direto para vídeo, além de um outro longa-metragem. E teve realmente um outro longa-metragem dessa turma aqui que, meu amigo, aprontaram já muito, viu? Na parte TV, nós temos aqui os Super Campeões, a estreia ali, né, de Super Campeões em setembro na Rede Manchete, um anime de futebol, até o primeiro anime assim, de futebol que eu assisti, né? Depois de amargar o fracasso de WAMC Master, a Santoy volta a investir nos desenhos japoneses. Uma pena mesmo do WAMC, terminou com a série cancelada e sem um final da história, cara, deixando uma abertura assim, nossa, um buraco, né, pra falar a verdade, sem terminar. Uma pena mesmo, cara, porque valia a pena assistir. Mas valeu assistir também Capitão Tsubasa, tá? Não é pra todo mundo, viu? É um anime de esportes e no geral assim, não é todo mundo que curte uma animação de esporte, não tanto quanto hoje, né? Igual temos aí Hajime no Ippo, nós temos Slam Dunk, Kuroko no Basco, Prince of Tennis, dentre outros, né, bicho? Mas o que veio para o Brasil primeiro foi ele, né? E, cara, teve uma boa até recepção. Flash God 97, ele volta em nova versão. Aqui de novo a Santoy quer esquentar mesmo o segundo semestre de 97. Além de Super Campeões, a empresa está negociando com a Manchete e o SBT a exibição do novo desenho do Flash God. Não lembro de ter assistido ele não. Pela Fox, novos desenhos e séries chegam em setembro. Aqui é aquela série do Tarzan. E essa aqui é a imagem do King of the Hill. Estava passando nos domingos, né? E o King of the Hill é do mesmo criador, né, de Beavis and Butthead, o Mike Judge. Tá? E aqui o Tarzan, as épicas aventuras, nos domingos às 17 horas. E ali bem estilo Hércules também. Tá? Aqui um pouco de Barrados, todo dia na Teleúna, aí passou a ser diário na programação da TV a cabo, afinal de contas, né, já tinha muitas temporadas, já estava na 7ª, 8ª. Então, muito material para exibir. Tinha, mas uma hora ou outra ia acabar, né, pessoal? Caras novas no Cartoon Network ali, o Johnny Bravo é destaque, desenho muito zoeiro, de um galão, vamos colocar assim, né, todo atrapalhado, a Vaca e o Frango.
O Laboratório de Dexter é um dos que mais valia, bacana demais de conferir, ali no Cartoon. Eu assistia ele também nas manhãs da Record. Bye Bye Goku, Dragon Ball entra na reprise e para por aí. Temos boas e más notícias, né? As más, os primeiros 60 episódios de Dragon Ball vai começar a ser reprisado. E foi o que aconteceu. O problema é que a Alien International não está mostrando muito interessada em trazer o restante da série. Bicho, um erro escabroso, né, cara? Que seria ali da saga Z e da GT, né? O mesmo que também aconteceu com Sailor Moon, que eles pararam de transmitir também, né? Reprisar Sailor Moon. A boa é que realmente estavam aí, né? Trazendo o rama meio, mas caramba, só ficou no quase acertado mesmo, infelizmente, tá? E foi no período ali, né, gente, que deixamos de assistir Dragon Ball no SBT. Aí aqui o Reino do Amanhã, na parte de história em quadrinho, a Herói mostra com exclusividade a versão secreta. Essa versão secreta é o que tem ali bem mais pra frente da história, quando tem... É bem aquele epílogo da grande saga, depois que tudo voltou ao normal, tudo certinho. O Superman, Kal-El, ficou com a Diana, Mulher Maravilha. Lembrando que eu comentei com vocês que nessa história ele já tinha perdido a Lois Lane já há alguns anos, né? O reencontro dele com o Batman. Essa história secreta, assim, ela não tá ali direta no quadrinho, ela tem mais pra frente mesmo. Na versão que saiu, por exemplo, de edição definitiva, mostra todos esses detalhes. Aqui, ó, o pai do Alex Ross, que foi usado como modelo para fazer o pastor, o McKay, né? E aqui umas outras capas, né? Uma das partes da capa da minissérie ali de 4 edições. Aqui mostrando os gibis da Xena, na parte aqui de quadrinhos, né, cara? E ela tava fora do ar já, também não tava passando nesse período aqui no SBT. Eita, bicho, tava cheio das coisas mesmo, viu? Looney Tunes Sabril lançando uma nova linha de gibis da galerinha de Pernalonga e seus amigos. Oni Press, novidade nos Estados Unidos, uma editora bem pequenininha, tava lançando ali nos Estados Unidos versão quadrinizada de Silent Bob e Jay. Lembram desses dois, gente? Eles são daqueles filmes, produções do Kevin Smith. Kevin Smith, ele faz o Silent Bob, até que seria o Bob caladão, e o Jay aquele zoeiro, né? O Kevin Smith fez o filme do Balconista, Barrados no Shopping, Procura-se Amy, né? Dentre outros. O cara estava também lançando algumas coisinhas no quadrinho. E em vídeo, nós temos o filme do Inimigo Íntimo do Harrison Ford e do Brad Pitt, que no final das contas não foi lá aquelas coisas todas que esperaram. Também episódios do Contratempos, né? Justamente aqui aquela série de viagem no tempo e tudo mais. E na seção shopping sobre o brinquedo Gênios, aquele que você tinha que acertar sequência luminosa, colorida desse jogo da década de 80, cara. Eu já devo ter brincado com isso aqui umas 2 vezes na minha vida, só. Na parte de cinema nós temos aqui Cool, gente, aqui é no mesmo universo de Conan, tá? Aqui no caso estrelado pelo Kevin Sorbo, o grande, né, Hércules da televisão e vídeo também, né? E aqui tá falando de 22 milhões de dólares, que foi a bilheteria do Spawn, o filme na primeira semana de exibição. E 900 mil foi quanto fez Steel. O Steel é aquele filme do aço, vexame. Caramba, velho. Eu já falei muito desse filme aqui também, né? James West, Will Smith e George Clooney vão pro oeste. Não foi o George Clooney, né, cara? Mas teve realmente o filme Wild Wild West, estrelado pelo Will Smith e o outro ator. Eu tô tentando lembrar se o nome dele era Bill Pullman. Não era o Bill Pullman, não. Era um outro. Um que fez o filme, acho que Será Que Ele É. Eu lanço aqui pra vocês na legenda. Um filme que também não foi bem o esperado de sucesso. Mas vamos aguardando falando mais dele mais pra frente. Mas já estava aqui com a ideia de fazer a versão cinematográfica da série, né? De James West. Ok? Muito já conhecida também. Aqui sobre um novo filme do Godzilla. Tá? Aqui tá. Está um professor no museu mostrando o esqueleto de um Tiranossauro Rex, quando de repente o pezão do Godzilla esmaga o esqueleto. Caramba. Atenção, o Godzilla aí ao lado é do filme velho e não do filme novo que estreia no ano que vem. Aqui já comentando sobre a produção americana de Godzilla, que estreou em 1998 e agradou a alguns, desagradou a outros. Uma pena. A mim, por exemplo, nossa senhora, foi bem mais ou menos. Eu preferiria o desenho da Hanna-Barbera, que também era longe do original.
Branca de Neve vira filme para televisão. Mais de 1 ano e meio atrás, a gente falou, olha, vai ter um filme com atores de verdade da Branca de Neve. E eis que diante de seus olhos surge um anúncio do filme feito direto para a TV. No papel da bruxa está a Sigourney Weaver. Vocês lembram desse filme, né? Que aparentemente está perfeita. Também tem o Sam Neill. Sam Neill é do Mundo Perdido, Jurassic Park. Ele fez também Merlin, que também é de 98, se eu não me engano. Tá? O filme até que foi legalzinho, tá? Esse da Branca de Neve. E tá aqui, ó. E The Fairy Tale Over. No caso aqui, né? O conto de fadas acabou. Mais do lado aqui nós temos... Oh, bicho, olha aqui. The Only Way to Stop a Vampire. Blade. A única forma de você parar um vampiro. Cara, bicho, eu gosto dos filmes do Blade, com exceção do 3, tá? E aqui tava vindo a versão, né, dos quadrinhos estrelada pelo Wesley Snipes, cara. Estava só aguardando. Mais um pouquinho aqui do Correio Herói, trazendo gente do Piauí, olha que bacana. Distrito Federal. E mais uma vez, gente, eu aqui, ó, na edição número 127, né? Preocupações. Aí aqui que eu escrevi, ó, saudações mineiras, galera de ouro, a Herói Gold. Para variar, tem as seguintes perguntas. É possível que o seriado Milênio tenha uma segunda temporada? A gente não tinha saído ainda, tá? Vocês aí curtem artes marciais? Um abraço muito carinhoso de um fiel e sempre leitor da melhor revista do Brasil. Eu mesmo, puxava um saco pra caramba da revista, tô nem aí, viu? E, ó, terceira vez, carta publicada, ok, cara? Fiquei muito feliz. Teve a resposta aqui, logicamente, né? Saudações da Herói para você também, Renato. E você está preocupado com o Milênio pelo visto, né? Como a gente já andou falando por aqui, a nova série de Chris Carter estreou muito bem, mas depois sofreu umas quedas e não ficou muito bem na audiência. Mas até aí, Arquivo X também demorou um tempo para ser descoberto, só que existem diferenças entre os dois seriados, né? E a maior delas está, de fato, de que a Bella, a exuberante, a genial, a cândida atrevida e a safadinha da Dani Scully bota para quebrar em Arquivo X, no caso X-Files. Sem ela, a série nunca seria a mesma. Como é que é? David Duchovny? Quem é esse? Aquela zoeira. Mas Milênio deu para render ali mais 2 temporadas. Infelizmente, foram só 3. Eu achava que merecia mais, mas se deu até ali o que tinha que dar, tá bom. Vale a conferida, vale os episódios, tá? Mas realmente não seguiu o mesmo sucesso. Com mais aqui também, correspondência do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Os envelopes dessa semana, mas dessa vez eu não esqueci de falar. Tá? Que umas vezes, vocês viram, eu tava falando aqui só da minha cartinha, que tava e tinha esquecido, mas tá aí, gente. Mais um conteúdo do Correio com o Mineirão aqui, presente. Aqui nós temos, então, falando sobre John Woo, diretor chinês em vários Estados Unidos e reinventa os filmes de ação. Cláudio Castilho conta como ouviu. Cláudio Castilho era o correspondente lá nos Estados Unidos. Então aqui mostrando algumas cenas também, né? Esse aqui, por exemplo, é da Última Ameaça, ó. Né? A Última Ameaça acho que ele fez com Christian Slater, tá? E aqui cenas da Outra Face, em que John Travolta e Nicolas Cage estreiam arrebentando, cara. Sem contar que eu recomendo sempre vocês assistirem ali os filmes chineses dele também, dentre o mais famoso, o Bala na Cabeça, cara. E fervura máxima do caramba. Aqui o Travolta mostrando ele no filme Fenômeno. Aqui Rajadas de Fogo, muito bom. Aqui é a filmografia do John Woo, cara. E aqui a entrevista que foi feita com ele, né? Cena aqui, ó, foi o primeiro diretor a colocar Travolta como vilão, justamente no A Última Ameaça. E aqui o grande Travolta, a entrevista com ele, né? Aqui do filme Fenômeno, tem ele em Pulp Fiction. Muito famoso, ter conhecido também em Embalos de Sábado à Noite, Embalos de Sábado Continuam, Michael, Anjo Sedutor, né? Outros filmes assim que ele fez muito, muito bacanas. E, gente, lembra do Olha Quem Está Falando, que ele fez com a Chris Salley? Cara, que coisa mais linda, aquele filme foi muito legal. E aqui contando, como eu disse para vocês, detalhes dessa entrevista com algumas, né, perguntas mais importantes aqui sobre a carreira e tudo mais. Olha só esse pôster do Yu Yu, que bacana, já trazendo, ó, viu, figuras muito emblemáticas na última fase. Aqui eu já vou jogando para vocês aqui, ó, o Yomi, com uma relação de amizade, né, e inimizades também de Kurama, Mukuro, que já tem uma ligação ali com o Riei, e Reizen, ou Leizen, conhecido aqui no Brasil, como sendo um descendente direto, né,
de Yusuke. Yusuke sendo ali apresentado como tendo sangue de clã maligno de Era Distante. E essa Era Distante, esse de clã maligno, era justamente sangue vindo do Lei Zen. E esse poder demoníaco do Yusuke, ele só é despertado lá na frente, já na saga Sensui, justamente a saga que veio depois do Torneio das Trevas. E aqui tá, começa a segunda fase, está chegando a hora. Os demônios do Makai estão prestes a invadir o mundo dos humanos e apenas Yusuke, Kurama, Riei e Kuwabara têm poder suficiente para detê-los. As aventuras da segunda fase de Yu Yu Hakusho estão apenas começando. Por Marcelo Del Greco é quem dá todas as coordenadas da aventura. E aí, seguindo justamente, né? Depois do Torneio das Trevas, spoiler, com a vitória do Yusuke muito a custo, né? Temos aqui a saga de Sensui, tá? Apresentando ali os seus comparsas. Okay? E demais situações que acontecem no anime ali, em questão do Sensui ter outras personalidades e outras capacidades. Como que o Kuwabara foi utilizado ali nessa saga, Kurama, muito a inteligência de Kurama foi também colocada ali em prova, né? Valeu, não se compara assim a saga do campeonato lá das trevas, mas mano, as pancadas que tem, principalmente ali do Yusuke com Sensui, nossa senhora. E aí virando a página e ligando diretamente Yusuke ao mundo dos demônios, né, cara? Pô, cara, valia muito a pena assistir. Tá? Dentre outras, vindas e indas e vindas. Tem a saga que começa da parte dos territórios, que são justamente esses personagens aqui, que cada um tem uma capacidade de manipular o poder do território de acordo com algumas características. Isso não aconteceu só com eles, aconteceu com vários humanos da cidade, né, onde centraliza os acontecimentos, e daí vai ganhando mais proporções até ficar cada vez mais sério. É até nessa saga que o Yusuke e o Riei tem um arranca-rabo ali para saber se não tinha perdido o jeito na pancada. Valeu bastante. Aqui, né, mais imagens do time Toguro. O Sensui usando já uma armadura muito diferente, que só vai ser usado lá na frente, não, mas bem lá na frente. O Leizen, o Shiguri, outro spoiler que eu vou dar para vocês, foi o Shiguri que fez a operação de colocar um terceiro olho no Riei. Tá? A luta dos dois é algo muito rápido, sanguinolenta e muito foda. Aqui a Mukuro, um dos grandes do Makai, assim como Leizen e Yomi, né? Onde já na última fase do Yu Yu Hakusho, o Makai estava bem dividido ali em 3 poderes, né, cara? Juntamente Yomi, Leizen e Mukuro. E também tem a história de cada um personagem. É assim, absurdamente poderosa. E aqui o Koema na sua forma humana. Já sobre o filme Contato, o novo filme da Jodie Foster, uma das mais belas atrizes de Hollywood, está cara a cara com os aliens. E Ricardo Matsumoto fazem contato com você. Um filme bem legal, um sci-fi bem produzido, né, mostrando aqui quando eles vão ter primeiro contato com alienígenas. Vale a pena assistir, ele é bem mais sério, tá bom? Ela tá muito bem, gosto muito dela em Silêncio dos Inocentes, mas aqui ela não, pra mim, ela não deixa a peteca cair de forma nenhuma, em um cenário totalmente diferente, né, de outros filmes que ela já fez. San Diego urgente, parem as máquinas. Odair Braz Jr. acaba de voltar dos Estados Unidos e conta tudo o que aconteceu na maior convenção de quadrinhos do mundo. E aqui, né, bicho, porra, olha as imagens que o camarada já me traz aí, ó, né, a Julie Strain e Kevin Eastman no stand do Heavy Metal, o Dan Jurgens, velho, cara, bicho, muitas histórias bacanas dele na DC, o imortal, maravilhoso Chris Claremont, aqui o Stan Lee e o Bob Harras, cara, então assim, quem foi lá, velho, fez um banquete, cara, de cultura geek. Conheceu ali os grandes criadores, o que estava fazendo ali muito, continua fazendo até hoje, né? O mundo girar com as nerdices aí voltadas a quadrinhos, não apenas a quadrinhos, filmes, séries, card games, RPGs, games à torta e à direita, num lugar só. Mas os quadrinhos, Comic Con, né, cara, era bem o carro-chefe. Então tinha assim as estrelas, né, velho, todas presentes lá. Pô, eu gostaria muito de ir numa dessa, viu? O Al Simmons é o personagem que, né, foi usado como referência a ser o Al Simmons Spawn do quadrinho do Spawn, aqui ó, Todd McFarlane, né, e seu Spawn do desenho do filme reinaram absolutos na convenção, com toda certeza, porque tinha muita coisa. E aqui eu não sei se é um cosplay ou um boneco do Violador,
uma das muitas gatas de cosplay, né? Quem é herói viu por lá e tá trazendo aqui, ó, Tim Sale, desenhista do Batman, do Longo Dia das Bruxas, o Jim Lee, olha aqui, Jim Lee novinho, cara, com a camisa do Batman, lembrando que anos depois ele tava lá. Hoje aí, né, cara, sendo diretor de criação, uns manda-chuva na parte dos quadrinhos, né? Aqui o George Pérez também, outra figura, cara, inesquecível, tá? Nosso amigo JP brincando com perigo, aqui o violador, que é outra forma dele. A convenção para você, na convenção você acha qualquer vídeo, aí aqui já um stand só de VHS, não era DVD, né, pessoal? Stand de gibis no antigo, né? Kilmer, Clooney ou Keaton, nem a herói descobriu quem que era esse Batman aqui, ó. Tá mais pro George Clooney, do filme Batman e Robin. E aqui o manual de sobrevivência na convenção. Se você pretende participar de todos os dias do evento, tem que seguir umas regrinhas. E aí, bicho, aquelas ideias, né? Principalmente se tratar de ficar andando pra lá e pra cá. Gente pra caramba, né? Nunca falta nesse tipo de convenção, mas é um lugar que para todos os amantes da cultura geek pop, nerd otaku, com certeza gostaria de estar aqui nessa convenção. E a Herói, né? Ela fez a sua, né, cobertura. Finalmente aqui, mais um pouco sobre o filme Vulcano. Tommy Lee Jones tem que imitar o bombeiro para salvar o dia em Los Angeles. Ricardo Matsumoto dá os detalhes. Aqui com mais alguns detalhes, né? Que era para ter saído lá naquela Herói formatinho, quando estavam contando sobre esses filmes catástrofe de vulcão. Tanto ele, quanto aquele Inferno de Dante, com o Pierce Brosnan. Mas aqui já com mais detalhes, né? Imagens bem bacanas, ok? Aqui a lava, o Nob tem uma cena dentro do... acho que é no vulcão mesmo, cara, com um camarada ali pra... ele se sacrifica, né, pra salvar uma galera lá. Eu acho que é do trem, eu posso estar confundindo entre ele e o do Inferno de Dante, mas eu acho que é esse mesmo. Caramba, bicho, a cena é foda, tá? Bem bacana, viu, gente? Vale a pena assistir se vocês gostam de filme catástrofe. E no Arquivo Herói, trazendo aqui justamente ele, Tommy Lee Jones, ali, falando da data de nascimento, um pouquinho só da carreira dele, achei que devia ter mais coisas, né? Falado aqui pela Priscila Canhedo, mas ele fez vários outros filmes, cara, além do Duas Caras, ele participou do Capitão América, né, dos mais recentes, tem um filme mais ali antigo dele, muito bacana, chamado Lua Negra, o Super Carro Negro, que ele é um ladrão corporativo, gente, ali ele é muito zoeiro, cara, ele faz o filme com a Lisa Hamilton. Tem muitos outros filmes que eu posso colocar aqui pra vocês, né, bicho, que ele merece, tem uma filmografia de muito respeito, tá? Excelente ator, e logicamente, né, os Homens de Preto, beleza? E no Arquivo Herói trazendo a Chun-Li também, já que, ó, na imagem dela, Victory, ela ainda bem novinha, devia estar seus 15, 16 anos, e ela na versão Street Fighter 2 Movie, que dentre todas as cenas fantásticas desse filme, né, tem o banho dela que é comentado até hoje. Tem sim, pronto, acabou, tá aqui. Sem contar a luta que ela tem com o Vega no apartamento, que é um show de pancadaria muito bacana. Muito legal, viu? E ela aqui mais uma vez, né? Foi dublada no Street Fighter, aqui no Brasil, pela grande Tânia Gaidage, a mesma voz de Dora de Catalunha, de Gundam Wing, de Bulma de Dragon Ball, né, cara? Assim, sempre aí firme e forte, cara. Tá? Valeu muito aqui nessa versão, aqui mais um pouquinho falando sobre as revistas que estavam indo nas bancas, né, para você completar a coleção, e é aqui que a gente para falando da Herói número 127, ok? Muita curiosidade, muita coisa boa. Para minuciar, rapaz, tem que ter um vídeo muito maior, mas se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre algum detalhe que eu possa ter deixado passar em alguma das revistas, pode falar nos comentários aí que a gente corre atrás para fazer um videozinho também com mais informações. É mais para não tentar ficar tão grande e extenso. Mas caso você se interesse, não esqueçam de comentar aí. Valeu? Obrigado por estar me seguindo aí até hoje, galera. Nós já estamos na 127. Continuem contando, viu? Que estamos chegando. Valeu e até o próximo aí.